perceber se nesta altura é vontade das famílias de recorrer. Boa tarde. Creio que as famílias ainda estão, para já subir no debate, creio que as famílias estão ainda a digerir o resultado deste acordo, ou a leitura deste acordo, e estão eventualmente a ponderar aquilo que for mais correto para que justiça seja feita e para que efetivamente os 66 mortos que ocorreram e os mais de 250 feridos que ocorreram em 17 de junho tenham efetivamente aqui uma validação justa e que efetivamente seja feita justiça. Isso é o que está neste momento a ser ponderado. Mas foi surpreendente esta decisão? É surpreendente que na realidade, depois de ocorrerem em 17 de junho de 2017 todas aquelas mortes, se considera que afinal é uma questão teológica ou que não havia necessidade de limpeza nem de prevenção por essa fase. A Associação de Vítimas considera que temos que, de acordo com o que está a acontecer neste momento, e 2022 também é reflexo de que pouco foi feito em termos da manutenção e da limpeza e de efetivar as faixas de contenção, quer junto às vias de comunicação, no caso das estradas, ou quer junto às aldeias, que tem que ser feito os 100 metros de limpeza, tem que ser feita uma prevenção para que se evite que hajam ocorrências desta forma e, acima de tudo, para que se evite que não haja um clima de impunidade, não é? E que não venha a acontecer no futuro mais nenhuma morte por via destas circunstâncias. Cristina Martins, é este o sentimento, a impunidade perante esta decisão do coletivo? Nós ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa logo em 2017 dizer que a culpa não poderia morrer solteira, mas é essa a sensação que muitas famílias têm. Pois essa expressão da culpa morrer solteira, que é uma expressão recorrente, choca-me um bocado, sobretudo vendo aquelas imagens de ontem do comandante dos bombeiros a ser aplaudido. E de referirem que ele era uma pessoa íntegra. Eu acho que às vezes aqui se confundem as dimensões. Não está em causa se o ser humano é íntegro ou não, o que está em causa, e a Presidente da Associação de Vítimas estava a falar, não sei se repararam, em frente à lista dos 66 mortos. O que fica aqui em causa é uma certa dimensão moral. O Presidente sublinhou a hipótese de haver recurso. Portanto, a questão jurídica, o preciosismo jurídico é para ser dirimido nos tribunais. Mas essas imagens e essa solução, do meu ponto de vista, que estive sempre ali a acompanhar a comunidade nesses 5 anos, ressalta aqui uma questão moral muito pesada, que é o que fica para aquelas famílias? As famílias não bateram palmas, as famílias ficaram numa certa discrição. Por exemplo, eu me recordo sempre uma das crianças que morreu na estrada, tinha 5 anos na altura, ao mesmo tempo que nós demoramos a chegar até agora. E o que fica para o interior é uma sensação de impunidade, de abandono, porque aconteceu um fenômeno meteorológico estranho, inédito, só que nós sabemos que com as alterações climáticas pode-se repetir, e se não é passada uma mensagem às autoridades públicas e até privadas das empresas de que é preciso acautelar essas situações que vão voltar a acontecer, situações dessas vão se repetir. Sim, porque o coletivo dos juízes diz precisamente que aconteceu o que tinha que acontecer, uma inevitabilidade provocada por um fenómeno raro. E dá aqui uma ideia de que se repetir algo do género, pode-se repetir uma tragédia, porque não se aprendeu nada com isto. Exatamente, as pessoas que estão lá, eu estive lá na altura de junho desse ano outra vez, e olhando para o território está muito semelhante ao que estava antes do incêndio. Aqui um elemento muito específico que eu achei curioso que não fosse referido, que nos relatórios dos especialistas que fizeram as avaliações no pós-incêndio, houve um pinheiro muito grande que caiu na chamada Estrada da Morte, não é? E que impediu que as pessoas fugissem. Portanto, não é uma fatalidade por si só. Há medidas cautelares que podem ser tomadas antes e que podem minimizar o efeito de uma situação já de si dramática. Portanto, para mim, o que fica aqui é uma mensagem muito séria de impunidade e, sobretudo, de abandono do interior. Dina Duarte, pergunto-lhe se no terreno alguma coisa mudou nestes últimos anos. Se algo foi feito para
para se pelo menos tentar evitar algo semelhante ao que aconteceu? Há alguma vontade, efetivamente, por parte de algumas autarquias, tem sido feita a limpeza das faixas junto às estradas, junto à 236, a AXN ou as infraestruturas de Portugal têm feito, e junto às aldeias, algumas das aldeias e algumas das estradas têm sido limpas. Mas isso é verdadeiramente muito pouco, tem que se pensar numa segurança a longo prazo, tem que se pensar em medidas eficazes. Isso, efetivamente, tem que ser feito fundamentalmente junto às aldeias, porque se a limpeza dos 100 metros, que já estava legislada à data da ocorrência da tragédia, se tivesse sido aplicada, eventualmente as pessoas não teriam fugido, não teriam saído das suas casas, não se teriam colocado em risco na 236 e nas outras estradas das aldeias, teriam ficado nos seus espaços em recolhimento. Não, eles fizeram porque ficaram em pânico com o fumo, com o fogo, com a dimensão do vento, com tudo aquilo. E o que ficou aqui, efetivamente, da leitura que eu fiz do acórdão é que, afinal, havendo ou não havendo limpeza, teria ocorrido tudo na mesma. Não, havendo limpeza, há diferença no desenvolvimento do fogo. E os especialistas falam disso, explicaram isso. Agora, quem não quiser aceitar, ou quem quiser omitir, ou quem quiser passar por cima desta grande necessidade de manter o território reorganizado, reflorestado corretamente e limpo onde deve estar limpo, para criar um sentimento de segurança e para evitar que outros 66 passem por onde quer que estejam, que vivam onde quer que estejam neste país, onde quer que seja neste país, percam as suas vidas. Porque a conclusão que se chega é, afinal, foram as vítimas que estavam num lugar errado, no momento errado, com a tempestade errada. E isso não é um país que eu quero viver. Eu quero viver num país que me dê sustentabilidade e que me dê segurança para mim e para todos os que nos visitam, não só os que residem no interior. E como a Cristiana disse muito bem, não é neste clima de impunidade que eu quero viver e não quero sentir-me no interior abandonado. E essa é que é a realidade. Politicamente, pouco tem sido feito para nos retirarem deste abandono, deste descaso. E eu espero que isto sirva também para olharem para o interior e perceberem que não podemos continuar a adiar a aplicação de uma lei que tem que ser eficaz na proteção dos cidadãos que escolheram viver no interior. Catarina, mas